São Paulo, junto com Barnabé, São Marcos, inicia a sua primeira grande viagem missionária, a fim de fundar comunidades, pregar o evangelho. E logo no começo da viagem, São Marcos, que era bastante jovem, não segue viagem com eles, volta para Jerusalém. Isso depois será motivo de discordância entre Paulo e Barnabé. Mas como nós sabemos que São Marcos esteve com São Paulo durante o seu cativeiro em Roma, no final de sua vida, tudo depois ficará resolvido, esclarecido entre eles. Mas nós vemos aí o método de São Paulo. Em todas as cidades gregas, ou pelo menos em boa parte delas, havia judeus e, portanto, havia sinagogas. Desde a diáspora, desde a primeira dispersão dos judeus após o exílio da Babilônia, havia judeus vivendo em cidades gregas e lá eles construíam sinagogas. Então era por aí que São Paulo começava a pregar. E nós vemos a pregação dele na primeira leitura de hoje. Ele vai recapitulando a história da salvação, recontando os fatos mais importantes, como a libertação do povo da escravidão no Egito, o êxodo, os 40 anos pelo deserto, a ocupação da terra prometida, o tempo dos reis, para então falar a respeito de Jesus. Então nós vemos que esse era o método de São Pedro e é também o método de São Paulo. Uma vez que ele estava pregando para judeus, depois com os pagãos seria um pouco diferente. Mas falando com os judeus, ele retoma a história da salvação para então falar a respeito de Jesus. Insere Jesus no contexto geral da história da salvação, para mostrar que Deus cumpriu as suas promessas. E é assim que em cada cidade São Paulo vai pregando o evangelho, formando comunidades a partir daqueles que o escutam. Logo, eles são expulsos das sinagogas, mas ali já algumas pessoas se convertem e surgem pequenas comunidades. Depois os pagãos também virão para se unir a eles e formar comunidades cristãs naquelas cidades, onde São Paulo fica por algum tempo, catequizando aquelas pessoas que foram evangelizadas por ele. São etapas diferentes, Primeiro vem a evangelização, depois a catequese. Essas pessoas recebem os sacramentos. E quando São Paulo percebe que aquela comunidade já está fortalecida, escolhe alguém para ser bispo e segue viagem para fundar comunidades em outras cidades, em outros lugares. Esse será o método apostólico de São Paulo. E por isso, inclusive, o Salmo diz: ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. E retoma a aliança entre Deus e Davi, quando Deus prometeu o Messias, que
que seria descendente de Davi. São Paulo, cantando ou manifestando as maravilhas de Deus, anuncia o nome de Jesus. E o Evangelho nos leva à Quinta-feira Santa, ao cenáculo, à última ceia. Jesus lava os pés dos discípulos e depois diz: o servo não é maior do que o seu senhor, o mensageiro não é maior do que aquele que o enviou. Se sabeis isto e o puserdes em prática, sereis felizes. E depois faz menção do traidor, de Judas. Ora, imagina-se que um dos motivos pelos quais Judas entregou Jesus é que Jesus não correspondia às expectativas que Judas tinha em relação ao Messias. Então, sobretudo depois da entrada de Jesus em Jerusalém no domingo de Ramos, Jesus expulsa os vendilhões do templo e vai para Betânia. Judas já há muito tempo vinha, digamos assim, decepcionado com Jesus. Jesus não correspondia às suas expectativas. Judas esperava que ele fosse organizar alguma revolução. Então, Judas decide entregar Jesus. Judas já não espera nada de Jesus. E é por isso que Jesus diz: sereis felizes se sabeis e puserdes em prática isto que eu acabo de vos dizer, que o servo não está acima do seu senhor e nem o mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Ou seja, vocês são meus discípulos, vocês devem me seguir. Vocês devem ouvir a minha voz, vocês devem me obedecer. Eu sei o que eu estou fazendo, vocês não sabem. No momento oportuno vocês vão compreender, mas confiem em mim. Então, Judas pensava saber mais do que Jesus a respeito de como ele deveria agir. E por isso ele não se conformava com as atitudes de Jesus. Depois, quem recebe aquele que eu enviar, me recebe a mim. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Jesus vai enviar os apóstolos. Como o Pai me enviou, assim também eu vos envio. Que é o significado da palavra apóstolo. Jesus é o apóstolo do Pai. Vocês irão em meu nome, mas vocês precisam compreender que vocês não são maiores do que eu. Se vocês vão em meu nome, vocês devem me obedecer, assim como eu obedeço o Pai. A minha doutrina não é minha, então também a doutrina que vocês vão ensinar não é de vocês, é minha, e consequentemente é daquele que me enviou. Seja sempre essa nossa submissão a Jesus, essa nossa obediência a Jesus, que é obediente ao Pai. Senão nós agimos como Judas. Nós queremos dizer a Deus como Ele deve agir, o que Ele deve fazer. Nós queremos, e fazemos isso tantas vezes, dizer a Deus que Ele está agindo errado, ensinar Deus a ser Deus. E seremos felizes na medida em que nós compreendermos isso, que nós não somos maiores do que Deus. Ele é mais sábio do que nós. Ele sabe o que é melhor para nós. Então, que nós, como servos, nos deixemos conduzir sempre
pelo nosso Senhor e tenhamos confiança nos seus planos, tenhamos confiança na sua palavra. Amém.